Em uma sociedade baseada no patriarcado, pequenas atitudes inconscientes podem causar grandes consequências na vida das pessoas. Um garoto que não se sente confortável em chorar pode acabar-se violento. Uma garota que só ganha bonecas pode não entender que possui mais opções em sua vida. Uma dinâmica unilateral de responsabilidade, que pode causar em uma morte trágica. Em 80 mil crianças registradas sem nome do pai em 2020, ou em 100 mil casos de abortos clandestinos por ano no Brasil. Olá a todos vocês, caros ouvintes, e sejam bem-vindos ao canal Contos de Horror Brasileiro. No episódio de hoje, eu lhes contarei a história simplória e cotidiana da criança de Eduarda. Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos, pois contém violência e automutilação. Vamos à história. Atenção! Este episódio apresenta acontecimentos que podem despertar gatilhos mentais sensíveis aos nossos ouvintes. Recomendamos não escutar caso apresente problemas com a temática. Em um carnaval, Eduarda, vestida de enfermeira, pulava em um bloquinho, conversava com coelhinhas, beijava piratas, esbarrava em homens roxos brilhantes que distribuíam camisinhas para outros homens, dançava com mulheres gato e, acima de tudo, se divertia. Encontrou um rei, glitter dourado por todo o corpo e uma coroa levemente torta na cabeça. Beijaram-se como se não houvesse amanhã, afinal, era carnaval. Não esbarrou mais no homem roxo brilhante, mas o rei a acalmou e afirmou que o carnaval era momento de diversão. Mas se ela realmente estava preocupada, ele lhe daria dinheiro para tomar um anticoncepcional no dia seguinte. Eduarda conheceu o rei, depois seu quarto, o seu número e seguiu a vida. Afinal, era apenas carnaval. Eduarda era considerada uma boa menina. Fazia curso para o vestibular, pois queria cursar relações internacionais. Morava e era bancada pelos seus pais. Com uma boa condição financeira, se considerava feliz. Mas então, em abril daquele ano, percebeu que a sua menstruação ainda não havia descido. Decidiu esperar uma semana, apenas para colocar a cabeça no lugar, antes de se preocupar à toa. No meio da semana, já não aguentava mais esperar. Naquele ano, ela faria o Enem da sua vida. Não podia nada atrapalhar. Ela foi em uma farmácia e comprou um teste de gravidez. Resultado positivo. Eduarda se sentiu sem chão. Chorou por dias seguidos sem sair do quarto, fingindo dores de cabeça para que seus pais não lhe questionassem nada. Ligou para a melhor amiga para pedir um conselho e, após levar um longo sermão sobre como ela jogou a vida fora, ouviu que deveria contar aos pais e ao pai da criança. Eduarda sabia que esse era o certo a se fazer, mas o medo de ver seus pais decepcionados ainda segurava. Ligou para o pai da criança e marcou um encontro. Precisaria contar isso cara a cara. O tão carinhoso rei que ela conheceu no carnaval riu na cara dela. Afinal, não seria uma noite de carnaval que faria a vida dele mudar. Ele possuía um relacionamento de 2 anos e não seria uma qualquer de carnaval que, nas palavras dele, uma puta que transou com mais de 20 caras que o faria jogar a vida fora. Chorando, Eduarda voltou para casa. Chamou seus pais para a sala e contou, desabafou e chorou, esperando o consolo dos pais que tanto amou. Seu pai não falou uma única palavra. Levantou-se do sofá e subiu as escadas. A mãe caiu no choro. Afirmava que a filha tinha virado uma garota do mundo, jogou sua vida fora e estragou tudo que ela lutou para que a filha tivesse. O pai desceu as escadas com a bolsa de Eduarda na mão e, olhando para ela, disse: "Vagabunda nenhuma mora debaixo do meu teto." Eduarda alugou um quarto numa pousada, pediu comida por um aplicativo e passou 5 dias trancada chorando. A amiga a chamou de burra.
o pai da criança de puta e o próprio pai de vagabunda. Ninguém a contrataria por estar grávida. Não havia ninguém que a ajudaria. No quinto dia, Eduarda vomitou a pizza que comeu e chorou abraçada ao sanitário até cair no sono. Eduarda acordou às 3 da manhã, deitada no chão do banheiro de uma pousada barata que ela nem lembrava o nome. Sentiu-se tonta e enjoada. Com um andar cambaleante, chegou apenas até o corredor. Gritou por ajuda e a porta da frente se abriu. Um homem com seus 40 anos a ajudou a se levantar e a puxou para o seu quarto. Prometeu ajudá-la e tentou tirar a blusa dela. Talvez tonta e pedindo ajuda, ela parecesse bêbada o suficiente para alguém tentar se aproveitar. O homem desconhecido a tentou segurar. Eduarda correu pelo quarto e achou um canivete. O ameaçou e ele abriu a porta para que ela pudesse correr. Cansada, chorando e frustrada, sem saber para onde ir e com o canivete na mão, Eduarda estava na calçada da pousada, olhando para a rua deserta e silenciosa. Escondeu o canivete no cós do short e começou a andar. Virou uma rua, outra e após outra, sem saber para onde estava se metendo. Encontrou algumas pessoas no meio do caminho, mas não teve coragem de pedir ajuda novamente. Sentou-se na rua de exaustão e dormiu novamente. Eduarda acordou em um hospital, em um colchão duro, no chão, enrolada com um cobertor de retalhos. A enfermeira que se aproximou ajudou a levantar e levou ela para um consultório. O médico, que mal olhou na cara dela, iniciou-se um longo discurso sobre contraceptivos, que a própria Eduarda, que havia frequentado boas escolas, não havia sequer aprendido sobre. O médico perguntou se havia alguém para que Eduarda pudesse ligar. Ela apenas disse não. E pela primeira vez, o médico a olhou nos olhos, expirou fundo e explicou que não possuía permissão para atender uma garota de programa. Eduardo não conseguiu sequer responder. Seus olhos estavam cheios de lágrima. Não a permitiam enxergar perfeitamente a expressão do médico. Abriu a boca algumas vezes, mas nenhum som saía. Estava cansado de ninguém entender a sua situação, ou nem mesmo ouvi-la. Não conseguia mais formular frases em sua mente. A própria existência era dolorosa. Fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrendo. Eduarda houve a proposta de ir ao banheiro para se acalmar enquanto outro paciente era atendido. Ela mal sabia o que estava fazendo, mas abriu uma porta e a fechou. Novamente ela estava no banheiro chorando e perdida. 10 minutos depois, ainda sentada na tampa da privada, Eduarda pegou o canivete em seu short e enfiou em sua barriga. Foi com aquela criança que tudo se iniciou, e com ela tudo se acabaria. Eduarda sentiu dor, mas viu sangue em suas mãos e sentiu-se aliviada. Ouviu-se batidas na porta. Eduarda respondeu que logo sairia. Ela não tinha certeza se era apenas a criança que ela queria arrancar. Sentia a pulsação de seus órgãos pela faca, o sangue pegajoso em suas mãos e perfurou mais uma vez o pé de sua barriga. Uma hora depois, ouviu-se mais batidas, mas sem nenhuma resposta. A enfermeira gritou pela garota, chamou mais algumas vezes e então olhou para baixo e viu o sangue que começou a escorrer pela brecha da porta. A enfermeira correu e gritou por ajuda. O zelador derrubou a porta. Algumas pessoas carregavam a garota. Havia sangue por todo o corredor. O hospital em silêncio, pintado de vermelho, nem mesmo sabia o nome da garota que havia se esfaqueado no banheiro. O episódio de hoje, A Criança de Eduarda, pertence ao podcast Contos de Horror Brasileiro, um quadro de histórias do gênero de terror e drama. Este conteúdo pertence ao canal independente Esboço Tinta Viva. Caso tenha se interessado no nosso conteúdo, nos sigam no Instagram, @esboçotintaviva. Aproveitem e apoiem também o nosso canal, para continuarmos publicando mais conteúdos e também poder comprar equipamentos para a produção.
Toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda. Obrigado, caros ouvintes, e até o nosso próximo conto. Produção: Érica Milene. Narração: Luiz Vinícius.